Olá, crianças pequenas e grandes, sejam bem-vindos à nossa série de lições sobre as crianças da Bíblia. Você não tá sabendo dessa novidade, não? Sim, depois que nós terminamos a série sobre os 10 mandamentos, agora nós estamos aprendendo sobre algumas crianças da Bíblia. Já tem 2 histórias no canal, vai lá verificar. Depois que você ouvir essa, hein? E aí se prepare junto comigo para você cantar a música e a gente poder aprender essa lição de hoje. Bora lá, criançada? Olá, como vai? Ativa escola, tem uma história pra contar. Então agora, muita atenção. Muita atenção! Vamos lá! A Bíblia diz... Sim, é a Bíblia que dirá pra gente sobre essa criança de hoje, né? Inclusive, eu queria fazer um pequeno esclarecimento antes da nossa lição começar oficialmente, é que na Bíblia, naquela época, não existiam esses conceitos que a gente tem hoje, criança, adolescente, pré-adolescente, né, e todos esses termos. Então, naquela época, mesmo crianças maiores, né, os adolescentezinhos, os pré-adolescentes, eles eram também denominados como crianças, como o tempo da infância, tá? E essa história de hoje a gente vai falar sobre um rapazinho, sobre um quase pré-adolescente, um adolescentezinho que fez toda a diferença na vida, né, dele, na família dele e na história do povo de Israel. E essa história de hoje começa com um personagem da outra história, Samuel. Lembram-se dele? Sim! Só que na outra história a gente falou do Samuel quando ele era pequenino, lá nos primeiros capítulos de 1 Samuel. 1 Samuel 1, 2 e 3. Agora a gente vai falar do Samuel lá no capítulo 16. E agora ele não é mais criança, ele já é um senhor, um grande e maravilhoso profeta de Deus. É isso mesmo. Então, esse Samuel, né, o profeta do Senhor, que foi prometido pela mãe para servir ao Senhor e serviu mesmo de fato e de verdade, Deus falou com Samuel e disse: olha, Samuel, eu estou muito triste com a postura de Saul, ele não me agrada, ele não me obedece, ele não faz a minha vontade e por isso ele não será mais o rei de Israel. Né? Isso não vai acontecer agora, imediatamente, mas daqui a uns anos eu terei outro rei. E eu quero que você vá ungir esse rei agora. Deus, às vezes, ele levava um tempo, né, para preparar alguém para a missão que ele queria que essa pessoa desempenhasse, né? Deus tem um propósito, às vezes, na nossa vida e ele passa um tempo nos preparando. Às vezes, o preparo dura mais do que a missão que a gente vai cumprir. Mas esse é o nosso Deus que sabe todas as coisas e sabe como nós devemos estar para cada coisa que ele nos pede para fazer, né? E assim foi com esse jovenzinho, com esse molequinho, esse rapazinho. Deus então mandou que Samuel fosse à casa de Jessé. Jessé era um homem que também amava o Senhor e tinha muitos filhos, né? E então Samuel foi na casa dele e falou: olha, Jessé, eu quero que você reúna seus filhos, nós vamos oferecer o sacrifício ao Senhor e vamos fazer a cerimônia de purificação. E assim o Jessé fez, né? Então eles reuniram e fizeram ali aquele momento. E Samuel então agora estava preparada para ungir o novo rei. Quando Samuel estava ali, entrou o primeiro filho de Jessé, o Eliabe, né? Um rapaz, imagino que grande, bonito, bem afeiçoado, forte. E quando Samuel bateu os olhos nele, ele falou: é esse. Pronto, minha missão está cumprida. Com certeza, esse é o rei que Deus quer que eu venha, que eu viesse aqui para ungir. Com certeza, perfeito. Quando Samuel teve esse pensamento, Deus deu uma bronquinha nele. Pera aí, Samuel.
Samuel, eu ainda não falei que é esse aí, não. Você está olhando só a aparência, Samuel. Cuidado, Samuel. Não seja, assim. O homem, ele vê o exterior, vê a aparência, mas Deus, não. Eu vejo o interior, os pensamentos, o coração. Aí, depois que Deus falou com Samuel, ele sossegou o facho dele, ficou na dele, falou, tá bom, Senhor, perdoa aí, né? Vou ficar na minha aqui, esperando o Senhor me dizer quem é que eu devo ungir. E assim Samuel se comportou dessa vez. E aí então, os filhos de Jessé começaram a entrar um a um lá diante de Samuel e do pai deles, né, Jessé. Mas Samuel olhava, não é esse, não é esse, não é esse. Entrou outro. Não, também não é esse. Entrou mais um. Não, também não é esse. Também não é esse. Também não é esse. E parou de entrar filho. E agora? Deus não falou com Samuel que não era nenhum desses aqui. Então Samuel ficou encucado. Mas Senhor, então que filho é esse? E aí então ele perguntou pro Jessé. Ah, Jessé, esses são todos os seus filhos? Não tem mais nenhum? E Jessé, assim, nem deu importância para o filho mais jovem que ele tinha. O filho mais moço que ele tinha. Que estava lá no campo cuidando de ovelhas, né? O Jessé nunca imaginou que deveria chamar aquele rapazote, aquele pequenininho lá, né? Como não? Deus não ia ungir aquele mocinho lá, de jeito nenhum. Mas o profeta insistiu com ele. Não, manda buscar ele lá no campo. Eu preciso ver todos os seus filhos. E aí, então, quando Davi chegou, né? O menorzinho deles, o mais novinho deles, pastor de ovelhas, nem tava lá no campo, né? Então, quando Samuel bateu os olhos naquele pequenino, naquele jovenzinho, Samuel então teve a confirmação de Deus. É esse o meu ungido. Pegue um chifre e encha de óleo e unja esse rapazinho, esse mocinho, né? Porque ele será o futuro rei de Israel. Samuel nem questionou mais, né? Depois da orientação que Deus havia dado para ele, para não olhar a aparência. E ele então pegou lá o chifre e derramou sobre a cabeça de Davi o óleo e ungiu Davi como futuro rei de Israel. A unção tinha um significado muito importante, porque queria dizer que aquela pessoa, aquele objeto, era separado, escolhido por Deus para um propósito, para uma missão. E era isso que estava acontecendo com Davi. Deus, mandou que Samuel o ungisse, porque ele tinha planos para a vida daquele rapazinho que ninguém estava dando nem muito valor, nem os irmãos dele estavam dando muito valor para ele, mas Deus estava dando um grande valor, porque Deus, ele usa as coisas pequenas e frágeis, aquelas coisas que parece que não tem muita importância, para fazer grandes e maravilhosas coisas. E sabe, crianças, essa mensagem é para você. Deus usa a sua vida. Às vezes as pessoas acham que as crianças são só crianças, as crianças são pequenininhas, as crianças são imaturas, não sabem fazer muita coisa, mas não deixe que isso abale você, porque Deus usa quem Ele quer, e Ele usa os pequeninos, Ele usa aqueles que parecem mais frágeis, Ele usa aqueles que parecem que não são muito grandes e fortes. Deus usa a vida das crianças. Deus usa os pequeninos, sim. Se você tiver uma vida perto de Deus, através da Bíblia e através da oração, Deus com certeza vai usar a sua vida. Porque Deus tem algo especial para você. Assim como Ele tinha algo especial para a vida de Davi. Então, criança, esteja atento ao Senhor. Esteja
perto do Senhor, ouvindo o que o Senhor tem para dizer para sua vida. E Ele com certeza vai separar você para ser usado como instrumento de bênção nas mãos dele. Não importa se você ainda é uma criança, as crianças também são usadas poderosamente pelo Senhor para abençoar outras pessoas, para falar, para exortar, para ensinar a palavra de Deus. Por isso você precisa estar conectado com essa palavra, por isso você precisa estar conectado com esse Deus. E aí então Ele vai usar a sua vida para a glória dele mesmo. Tá bom, crianças? Não se esqueçam dessa mensagem. Jessé tinha vários filhos, muito maiores que Davi, muito mais fortes que Davi, mas Deus usou aquele pequeno rapaz, né? Aquele jovenzinho para ser o rei de Israel. E Davi foi um grande rei. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Não quer dizer que Davi tenha sido perfeito, mas quer dizer que Davi era um homem que dependia do Senhor, que se arrependia na presença do Senhor, um homem que fazia a vontade do Senhor. E eu desejo e oro e rogo ao Senhor que você, criança, também, assim como o pequeno Davi, faça diferença na sua família e na sua escola e na sua igreja e na sua cidade e no mundo para a glória de Deus. Deus te abençoe. Feche seus olhos que eu quero orar por você nesse momento. Deus querido, amado e grandioso Pai, essa criança que está me ouvindo agora, ela ouviu sobre o quanto o Senhor ama as crianças e como o Senhor pode usar a vida das crianças. Que em nome de Jesus, essa criança que está me ouvindo possa se aproximar cada vez mais da tua palavra, possa se aproximar cada vez mais do Senhor através da oração, para que ela possa ser usada pelo Senhor e possa assim abençoar outras vidas ainda na infância, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, criança. Deus abençoe a sua vida e eu espero você aqui no canal para a próxima lição sobre as crianças da Bíblia. Quem será? Te espero. Tchau!